Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Professor Leonardo de Saraiva falando sobre a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, é verdade. Artigo 7º, inciso 18 e 19 é o que nós vamos tratar hoje. São os direitos sociais que tratam da licença maternidade e também da licença paternidade. Sem mais delongas, vamos à leitura do inciso. O inciso 18 diz: licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. O inciso 19, licença paternidade, nos termos fixados em lei. Nós vemos aqui no artigo 7º, no inciso 18, a licença maternidade, e no artigo 7º, inciso 19, a licença paternidade, previstas na nossa Constituição Federal. E o que é interessante é que esses institutos, eles são muito abrangentes. Eles entram na esfera civil, eles entram na esfera trabalhista principalmente, mas também entram na esfera previdenciária e você pode até achar que não, mas também na esfera tributária. De modo que eu vou focar de uma maneira bem concentrada apenas na Constituição Federal, apenas para a sua prova de direito constitucional, em razão de todos os desdobramentos, não é verdade? Quando falamos em licença maternidade, podemos pensar ainda para casos de adoção, e inclusive há um tema recente sendo discutido no STF sobre a data de início da licença maternidade, ou seja, um filho prematuro, ele nasce, fica ali internado 3 meses, por exemplo, um caso aqui hipotético, tá? A licença maternidade, então, depois que essa criança sai ali da internação, seria de o quê? Só mais 1 mês. Estou falando da licença à gestante aqui, no inciso 18. Então, o STF está julgando a tendência é que esse prazo de início da licença maternidade venha ter um marco inicial diferenciado para os diversos casos que acontecem. Pois, quando nós falamos em Constituição, falamos na lei máxima do nosso país. E a lei máxima do nosso país vai instituir o quê? Ela vai instituir a licença à gestante, ou podemos tratar melhor como licença maternidade, sem prejuízo do emprego ou do salário, ou seja, o texto constitucional está trazendo uma garantia de emprego e uma garantia do salário. Isso quer dizer que esse período que a Constituição está trazendo não vai importar em desconto no salário da gestante, bem como em sua dispensa. Grave isso, tá? Muito importante. Com duração de 120 dias. E há uma série de questionamentos que pode induzir você na prova de direito constitucional, repito, a erro. Quais são eles? Primeiro, que a legislação infraconstitucional permite, em determinados casos, que essa licença à gestante ela possa ser prorrogada para 180 dias, ou seja, ao invés de 120, mais 60 dias, de acordo com a legislação infraconstitucional. E isso pode trazer uma confusão na hora da sua prova. Quando o examinador pergunta sobre o texto constitucional, inciso 18, 120 dias. Grave, para a sua prova é o que você precisa saber. Bem verdade que a legislação vai permitir, como uma forma de incentivo à amamentação da própria criança, mais esses 60 dias como incentivo, e inclusive para os servidores públicos, tá? Há também para os servidores públicos essa possibilidade. É lógico, é claro, os servidores têm regramento próprio e devem ali observar. Em matéria de texto constitucional, quais são os prazos de duração que confundem na hora da prova? É esses 6 meses que eu falei, 180 dias, pode vir assim, 180 dias. Em uma prova de direito constitucional, dificilmente, exceto as que cobrem jurisprudência do STF, você será cobrado do termo de início, do prazo de início dessa licença. Agora, para as questões de direito do trabalho, questões para o TRT, concursos que envolvam o direito do trabalho, você tem que saber todos esses detalhes. Para os concursos que cobram direito previdenciário, para os concursos que cobram direito tributário, você precisa saber esses detalhes.
Em termos de Constituição, o que eu recomendo você a não deixar passar? O ADCT. Inclusive, nós temos vídeo no canal que trata no ADCT e que podem te elucidar melhor sobre essa temática. O importante para você saber aqui, por hora, é que o ADCT faz parte da Constituição. Não esqueça isso. E no ADCT, artigo 10, nós temos assim: até que seja promulgada a lei complementar, que se refere ao artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Inciso 2, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Note, empregada gestante pode ser demitida por justa causa, tá? Pode cair no seu concurso. A linha B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, junto com a temática dos 120 dias, você tem os 5 meses após o parto, que é ali o prazo final da duração da estabilidade da gestante para dispensas arbitrárias ou sem justa causa. E você também tem os 6 meses, como eu falei, que a lei garante, a legislação infraconstitucional, em determinados casos, garante como uma forma de incentivo ao empregador. Ele vai ter ali, no âmbito do direito tributário, um incentivo fiscal. Enfim, por haver diversos prazos, você pode ser induzido a marcar diferente de 120 dias. Então, o que você deve gravar? 120 dias é o previsto no inciso 18. É o mínimo previsto. Lembra da aula do salário mínimo? É o mínimo previsto, 120 dias. Uma convenção coletiva pode estipular 8 meses de licença gestante? Pode. Determinado empregador em um contrato de trabalho pode dar uma licença maior aos seus funcionários? Pode. Claro, é lógico que vai haver ali, detalhes referente à contribuição social, referente à contribuição previdenciária, mas essa não é a nossa temática hoje, tá? O importante é você gravar que são 120 dias. Isso confunde com a garantia de emprego da gestante, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. 5 meses após o parto. A licença maternidade, regra geral, pelo texto da Constituição, termina antes da estabilidade da gestante. Na prática, você vai ver, em muitos casos, a mulher, depois que tem o bebê, ela fica ali 4 meses na licença maternidade e, geralmente, o seu empregador, no 5º mês, a coloca de férias, justamente para esvaziar esse prazo da estabilidade da gestante. Em alguns casos, até na volta das férias, a empregada é demitida, infelizmente, tá? Bom, um outro inciso importante é o 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Falando sobre licença paternidade, aqui o inciso da Constituição vai trazer licença paternidade e vai dizer nos termos fixados em lei. Temos que ter em mente que a Constituição era de 88 e não havia legislação tratando da licença paternidade. O que fez o legislador constituinte? No ADCT, o artigo 10, e eu sempre falo, o artigo 10 do ADCT, para quem estuda direito do trabalho, para quem estuda os direitos sociais, é importantíssimo. Lá no parágrafo 1º vai dizer: até que venha a lei a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. É o que você precisa para resolver a sua questão de prova. Ah, professor, e para os casos em que a mãe falece na hora do parto? E para os casos em que o filho é adotado? Enfim, diversos casos podem aparecer e diversas situações diferentes. É um tema em constante evolução. Como eu falei no início do vídeo, inclusive, o termo inicial para licença gestante das crianças que ficam ali internadas, mais de 15 dias, está sendo discutido no STF. É um tema recente e que demanda entendimento jurisprudencial, demanda um entendimento um pouco mais a fundo. Há casos em que a licença paternidade pode ser de 15, 20 dias, pode ser até maior. O importante é você entender
que o prazo que a Constituição vai trazer, prazo mínimo de licença paternidade, no inciso 19, é de 5 dias. Pouco cobrado em termos de concurso, mas a FCC adora essa temática da licença paternidade. Não deixe passar despercebido, tá? Lembre-se, quando você falar do artigo 7º, inciso 19, você deve lembrar do artigo 10, parágrafo 1º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Fica aí no final da sua Constituição. A Constituição vai até o artigo 250, depois começa aí o ADCT, artigo 1º em diante. Lembrando que no parágrafo único nós temos os direitos aos trabalhadores domésticos e você vai ver no rol do parágrafo único que os incisos 18 e 19 também são garantidos aos domésticos. Já estou preparando você para a aula dos domésticos, afinal de contas, não é fácil gravar todos os incisos, não é verdade? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a proteção da mulher e vamos falar também sobre o aviso prévio, incisos 20 e 21 do artigo 7º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.